Uma irmã me mandou a seguinte pergunta pelo WhatsApp. Ela disse: pastor, diariamente eu oro e geralmente eu oro pelos mesmos assuntos. Eu continuo pedindo a Deus determinados assuntos que eu ainda não recebi resposta. Ela disse: eu fico preocupado porque isso não são as vãs repetições que Jesus diz que a gente não deve ficar orando como os hipócritas, porque eles ficam repetindo as mesmas, aliás, como os pagãos, né? Eles ficam repetindo os mesmos pedidos, achando que pelo fato de ficarem repetindo, eles serão atendidos. Então essa é a questão da minha irmã. Ela se sente incomodada pelo fato de orar sempre pelos mesmos assuntos e repetir os mesmos pedidos a Deus, porque ela ainda não foi atendida, mas fica incomodada porque Jesus disse que não é pelo fato de ficar repetindo que nós seremos atendidos. Então, a palavra é: nós precisamos entender o que são as vãs repetições e o que é perseverar na oração. A Bíblia realmente diz que não devemos usar de vãs repetições, mas a mesma Bíblia também diz para sermos perseverantes na oração. Nós vamos ler 3 pequenos textos bíblicos. O primeiro é quando Jesus fala para não ficar usando de vãs repetições. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Jesus diz assim: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então essa é a questão. Jesus está dizendo que os pagãos acham que pelo fato de ficarem repetindo, eles serão ouvidos, e aí Jesus dá esse alerta. O Pai Celestial sabe do que nós necessitamos antes de nós pedirmos. O que Jesus estava ensinando com isso? Ele estava ensinando isso que é dito aqui. Que há pessoas que pensam nas suas religiões, e é interessante que Jesus se refere aos pagãos, nas suas religiões, que o fato de repetirem certas fórmulas fazem com que aquela oração seja ouvida. Repetição de fórmulas, muitas delas aprendidas de cor e ditas no automático. Oração é algo espontâneo e voluntário que brota do nosso coração entre nós e o nosso Deus. Não são fórmulas mágicas para serem repetidas. E eu aproveito aqui para alertar de uma coisa que às vezes eu fico preocupado, isso acontece muito no meio evangélico. Pessoas fazerem certas campanhas baseadas em números, achando que determinados números têm poder, sei lá, um poder especial. Vou fazer uma campanha de 7 dias de oração, como se o número 7 tivesse um poder especial. 7 domingos, 7 segundas-feiras, ou 13 dias de oração, ou 13 dias de jejum, ou 21 dias, a campanha de Daniel, que orou 21 dias, como se o número tivesse algum poder especial, conferisse alguma bênção especial. Isso não é bíblico. Se você lê a Bíblia, cada crente, cada cristão teve uma experiência diferente e recebeu a resposta da sua oração num tempo. Não é o número de dias ou de campanha que garante a resposta da oração.
é a fé em Deus. Toda oração é pela graça de Deus. Não é o número de dias, o número da campanha, não é o local. A oração no monte, como se a oração no monte tivesse mais poder do que a oração feita no vale. Não é o local, não é o horário. Eu vejo campanhas, oração da meia-noite, como se a oração da meia-noite tivesse uma virtude especial. A oração das 3 da madrugada. Eu não tenho nada contra, entendam isso, que alguém ore às 3 da madrugada, à meia-noite, ao meio-dia. Não tenho nada contra. Desde que a pessoa não pense que o fato de orar nesse horário, o fato do horário vai conferir alguma graça especial àquela oração. Não é o número da campanha. Não tenho nenhum problema você orar 7 dias, 10 dias, 20 dias, seja lá quanto tempo for, por determinado motivo, fazer uma campanha de jejum e oração. Não tenho dificuldade nenhuma, desde que você não pense que pelo fato de estabelecer um número de dias, um prazo, isso confira alguma graça especial àquela oração. Não é isso. Não é baseado o número de dias, tempo, não confere graça especial à oração. Não é o local, não é no vale ou no monte ou em casa ou no quarto, não. Também isso não confere graça. Você pode escolher o local que você acha mais adequado. Quer orar no monte? Tá bom, ore no monte. Quer orar de madrugada? Tá bom, ore de madrugada. Não tenho dificuldade nenhuma em relação a isso. Desde que você não pense que pelo fato de ser em determinado local ou horário, isso vai lhe conferir uma graça especial. É só pela fé na graça de Deus. Não é a pessoa que ora. Eu vejo pessoas achando que a oração do pastor tem mais poder do que a oração de quem não é pastor, ou que a oração de uma criança. Eu já vi gente dizendo que a oração de uma criança tem mais poder do que a oração de um adulto. Não. Deus ouve o coração que o busca com sinceridade. A Bíblia diz que o coração quebrantado Deus não despreza. Então, cuidado com estas mentalidades de que números de campanha, de dias, local, horário, posição. Se eu oro de joelho, tem mais poder do que eu oro sentado. Não é a posição. A Bíblia fala de pessoas orando em várias posições. Não tenho nenhum problema da posição que você prefere. Se é de joelho, se é sentado, se é em pé. Não tenho dificuldade com isso, desde que você não pense que uma oração de joelho tem mais poder do que uma oração feita em pé. Não é a posição, é a fé na graça. Toda oração é resultado da graça de Deus por nós. A mesma coisa em relação ao jejum. Alguém acha que porque está jejuando, a sua oração vai ter mais poder do que a que não está jejuando. Mais uma vez, não é pelo que nós fazemos, é pela graça de Deus. O cristão precisa aprender a confiar na graça de Deus. E há um outro detalhe nesse versículo. Jesus diz: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Quer dizer então que eu não preciso nem orar porque Deus sabe? Eu preciso orar. E eu preciso orar não é porque Deus não sabe, Ele sabe. É porque a oração é um instrumento pedagógico de Deus para me ensinar a me relacionar com Ele. Deus quer se relacionar conosco. Deus gosta do relacionamento com o ser humano que o busca e que confia nele. Nenhum pai quer um filho que só o busque para pedir alguma coisa. O pai gosta de conversar com o filho, o pai gosta de estar em contato com o filho, em ter relacionamento com o filho. Deus quer ter relacionamento conosco, nós precisamos disso. Deus é a fonte de toda a nossa vida, de toda a bênção, de toda a graça. Por isso nós precisamos orar sim.
O outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos ainda neste assunto está em em Lucas, capítulo 18, versículo 1, onde Lucas conta o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aí Jesus conta a parábola daquela viúva que ia a um juiz ímpio, levando uma causa para que ele resolvesse, e inicialmente o juiz estava indiferente à causa daquela mulher, ao pedido daquela mulher, mas de tanto ela o importunar, ele disse: eu vou logo atender essa mulher para ela parar de me importunar. Aí Jesus disse: ouçam o que o juiz iníquo disse, e não fará muito mais justiça a vocês o Pai Celestial que os ama? Então Jesus ensina sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, voltando para a pergunta da minha irmã, uma coisa é eu ficar repetindo fórmulas, como se a repetição de fórmulas garantisse resposta de orações. Outra coisa é eu demonstrar minha fé sendo perseverante na oração. Persistir na oração é uma demonstração de fé. Jesus conclui essa parábola aqui de Lucas 18, ele conclui no versículo 7, dizendo assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Com esta palavra, Jesus está dizendo que perseverar na oração é uma demonstração de fé. Então, uma coisa é repetir fórmulas, outra coisa é perseverar na oração. E a Bíblia nos exorta a perseverar na oração. O outro texto que eu quero compartilhar com meus irmãos é Romanos capítulo 12, no versículo 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Nós somos exortados pelas Escrituras a perseverar na oração. Perseverar na oração é uma demonstração de fé. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: e orem em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Perseverem nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração com perseverança é uma demonstração de fé. Então, ninguém se sinta incomodado por orar pelos mesmos motivos mais de uma vez, achando que está usando as vãs repetições que Jesus condenou. Não está. Você não está repetindo uma fórmula aprendida de cor e achando que o fato de estar repetindo aquela fórmula vai garantir a resposta da oração. Se você não pensa assim, então você está correto. Persista orando pelo motivo pelo qual você ainda não recebeu resposta. A Bíblia diz que a Bíblia demonstra que Isaac orou cerca de 20 anos para que a sua esposa engravidasse, até que Deus respondeu. A Bíblia mostra exemplo de pessoas que oraram 10 dias, de pessoas que oraram 21 dias. E assim são várias os números. Então não tem um número fechado. Cada um vai ter sua experiência com Deus. Continue orando. O meu conselho é: ore até que receba a resposta da sua oração, ou que tenha paz no seu coração. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e a súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ore até que você tenha paz no seu coração. Ore até que você receba a resposta de Deus. Às vezes a resposta de Deus é a paz no nosso coração. O apóstolo Paulo,
diz que tinha um problema que ele chama de um espinho na carne. Ele orou 3 vezes a Deus, pedindo que resolvesse que tirasse aquele espinho da carne dele. E ele diz que Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz: por isso eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte diante de Deus. Ou seja, Paulo não recebeu a resposta da sua oração como ele queria, mas ele teve a paz de Deus na sua vida, mesmo com aquele problema que o estava afetando. Eu quero concluir esta mensagem desta manhã contando uma história que me aconteceu há muitos anos atrás, quando eu ainda era um jovem solteiro. Eu fui para um congresso de jovens batistas, e lá naquele congresso, em dado momento do congresso, um dos líderes, um jovem líder daquele congresso, foi à frente, usou do microfone e pediu que era para orarmos pelo filho de um pastor. Parece que o pastor estava lá naquele congresso, mas teve que ir embora porque o seu filho adoeceu gravemente, e então ele voltou para cuidar do filho, para prestar assistência ao filho. E aquele rapaz então chamou os jovens para orar por aquela situação e dirigiu uma oração pelo filho daquele pastor. Quando ele terminou a oração, ele disse: quantos creem que Deus ouviu a nossa oração? E muitas pessoas, muitos jovens daquele congresso levantaram a mão, dizendo que criam que Deus tinha ouvido aquela oração. E ele disse: quantos vão continuar orando pelo filho do pastor? E vários jovens também levantaram a mão, dizendo que iam continuar orando por aquela criança. Eu, inclusive, levantei a mão as 2 vezes. E aquele rapaz disse na sequência: disseram que creem que Deus já ouviu, por que vocês vão continuar orando pelo motivo? Eu não tive a oportunidade de responder àquele rapaz, mas eu nunca esqueci disso. Meus irmãos, o fato de continuar orando, o fato de saber que Deus, crer que Deus ouviu, e ainda insistir na oração, continuar orando, é uma demonstração de fé. Não é orar uma vez, agora eu sei que Deus me ouviu, pronto, eu não vou mais orar. Não, a Bíblia nos ensina a perseverar na oração até obter a resposta daquela oração. No mesmo livro de Mateus, capítulo 6, Jesus disse, no capítulo 7, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, ao que busca encontra, ao que bate abri-se-lhe-á. Jesus está ensinando sobre a perseverança na oração. Eu sei que Deus me ouve na primeira vez que eu peço. Deus ouve tudo. Mas às vezes Deus espera que eu persevere um pouco mais, às vezes até para eu aprender algo que eu não aprendi ainda. Às vezes uma oportunidade de estreitar o meu relacionamento com Deus. Às vezes uma oportunidade de eu exercitar a minha fé. Então uma coisa é repetir as vãs repetições, a repetição de fórmulas mágicas. Outra coisa é perseverar na oração. E a Bíblia nos ensina a sermos perseverantes na oração. Então, que nesta manhã nós retornemos, vamos dizer assim, à batalha da oração, sendo perseverantes na oração, buscando estreitar o nosso relacionamento com Deus através da oração. Amém?